seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás do mundo, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Glórias a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos iniciando mais um programa Igreja da Graça de Deus no seu lar, nesse domingo especial. E eu acredito que vai ser um domingo especial. Eu queria fazer um convite a você que está aqui ou em casa, para que você desligasse a sua mente de todas as coisas e aceitasse esse convite de ter um encontro com a palavra viva de Deus. O meu coração está fervilhando com uma revelação da palavra que é preciso a gente pegar. Isso vai lhe ajudar bastante. Nós vamos falar sobre você resistir ao diabo, você repreender o diabo, você colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos seus pés e não no seu cangote, fazendo de você um escravo. Eu vou lhe ajudar hoje a começar a resolver o seu problema em nome do Senhor Jesus. E eu confio que o Espírito Santo vai usar essa mensagem bem. Eu tenho pregado essa mensagem em várias partes do país, e onde eu tenho levado, as pessoas têm sido sacudidas com essa palavra. Isso vai lhe ajudar bastante. O diabo tem sido privilegiado por muitos pregadores que insistem em afirmar que o diabo não existe. Se existe, ele não pode fazer nada com o cristão. Realmente, com aquele cristão que pratica a palavra de Deus, o diabo não faz. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo adverte aos cristãos a que eles tomem uma posição séria contra o diabo. E se eles tomarem essa posição, eles haverão de ser vitoriosos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então esse programa é dedicado a todas as pessoas, independente da igreja, da religião que eles professem. Não tem nada a ver com religião. Nós vamos falar aqui de uma revelação séria que Jesus trouxe e que se perdeu, e porque perdeu, as pessoas andam sofrendo. Mas queira Deus que hoje você encontre essa verdade, você tenha o seu coração iluminado e prepare-se para nesta reunião você receber o seu milagre. Eu já vi Deus curar pessoas surdas, cegas. Durante essa mensagem, levantar paralítico da cadeira de rodas. Já vi Deus fazer coisa espantosa quando eu dei esse ensinamento. Eu espero que o Espírito Santo haverá de me usar em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, Jesus? Eu queria que todo mundo ficasse em pé. Nós temos aqui o pastor Ferreira, mas ele vai assistir o missionário cantar com vocês hoje. Eu quero que vocês cantem comigo. Pastor Ferreira vai ser mais um hoje a cantar aqui, e nós vamos cantar que Cristo tem poder, porque na Bíblia está escrito que é somente crer. Não tem de pagar nada, não tem de fazer promessa, você não tem que empenhar nada, a não ser crer na palavra do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e cantem comigo. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso, tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo, mais uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo a beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder.
Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras, multidões aconselhou, com 5 pães e 2 peixinhos, 20.000 alimentou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava a mulher chorando, seu filho ia pro túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. E em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso, tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Se não faz na sua vida, é porque você não crê. Ele cura a enfermidade, dá alegria, gozo e paz, salva os pecadores e expulsa Satanás. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, Caná da Galileia, Jesus foi ao casamento, transformando água em vinho, dando o povo a beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras multidões aconselhou, 5 pães e 2 peixinhos, 20.000 alimentou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava a mulher chorando, seu filho ia pro túmulo e o povo carregando. Jesus parou em crer e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. E em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso, tem todo o poder.
Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Se não faz na sua vida é porque você não crê. Ele cura a enfermidade, dá alegria, gozo e paz, salva os pecadores e expulsa Satanás. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Oh, glória a Deus. Senta, irmãos. Oh, glória a Deus. Vamos agora abrir a Bíblia para nós aprendermos a palavra de Deus. Já alegramos bem o coração e agora Jesus tem muita coisa boa. Irmãos, prestem atenção. Há muitos cristãos que estão sendo tremendamente enganados pelo diabo. A nova doutrina que Jesus trouxe parece que não valeu nada. Colocaram ela de lado e fizeram uma coisa feia, horrorosa no lugar dela, chamada religião. Uma imitação das outras religiões. Não faça, não toque, tal. E o que Jesus ensinou, as pessoas perderam. A Bíblia Sagrada, ela nos revela o que é que Jesus veio fazer. Nós vamos começar primeiro aqui com o livro de Marcos, depois nós vamos para Tiago. Marcos capítulo 1, versículos do 21 até o 28. Marcos capítulo 1, 21 ao 28. Nós vamos ver aqui, irmãos, que o Senhor Jesus inaugurou uma nova era. Não é essa nova era do capeta que anda aí não, irmãos. É a verdadeira nova era, um novo relacionamento para a humanidade. Mas as pessoas perderam esse entendimento e o resultado ficou no lugar da nova doutrina uma religião morta, fria, opressora e uma porção de coisas mais aí que não deve nem falar. Aqui diz o seguinte, versículo 21 em diante: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Vamos entender isso aqui. Até então, irmãos, as pessoas tinham uma religião na base de quando Deus quiser, Deus faz a obra. Deus nunca fazia a obra. As pessoas sofriam, apareceu o Senhor Jesus pregando. O que é que Jesus pregava e ensinava? Coisa simples. Atrás de todo o mal que acontece na sua vida, há uma força diabólica. E isso é a plena verdade. Não, missionário, eu não aceito. Eu sou cristão e o diabo não se mete comigo. Bom, se você for um cristão praticante, o diabo vai tentar você, mas você vai rechaçar os ataques dele. Mas se você não é bom na palavra, você deve ter muitas derrotas na sua vida, que o diabo está rindo de você tremendamente. Eu não concordo. Então você vai discutir com o Espírito Santo. Vamos abrir agora no Evangelho de Tiago. Depois eu volto para Marcos. É Marcos que nós vamos ficar passeando e voltando. Vamos e voltamos. Livro de Tiago, não é Evangelho. Depois do Hebreus, antes do Pedro. Tiago, nós vamos ver o primeiro versículo e um pedacinho do segundo.
Lá no finalzinho da Bíblia, do Apocalipse para trás, é facilzinho. Você vai dar umas 20 folhas só do Apocalipse para trás. Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho. Você vai Apocalipse andando para trás. Judas, 3ª, 2ª, 1 de João, 2ª, 1 de Pedro, vem o Tiago. Depois vem o Hebreus. Para quem que Tiago escreveu? Tiago escreveu o seguinte. Ele começa dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. E começa dizendo: meus irmãos. Então vamos entender isso aqui. O Tiago, ele escreveu uma carta para cristãos que pertenciam às 12 tribos que andavam dispersas, porque ele escreveu da parte de Deus e de Jesus Cristo. Os que não eram cristãos não queriam saber de Jesus, continuavam fiéis ao judaísmo, e ele os chamou de irmãos. Então estava escrevendo para eles e para nós. Irmão nosso é toda aquela pessoa que aceitou a Jesus como Salvador. Bom, o que é que Tiago escreveu que nós não entendemos? Aí no capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte. Ele começa falando: sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse aqui, irmãos, é o elemento número 1 para se ter sucesso. A pessoa deve sujeitar-se a Deus. Mesmo que ela tenha estudado, tornou-se uma pessoa culta, conhece os mistérios da mente humana, da sabedoria dos homens, ela deve se inclinar diante de qualquer declaração de Deus. Qualquer declaração de Deus é superior ao conhecimento humano, por mais elevado que seja. Então a pessoa deve sujeitar-se a Deus. Com o tempo vai se provar que a Bíblia é verdade. Na Idade Média, os sábios desse mundo riam da palavra de Deus, porque eles achavam, o Isaías escreveu há 3.000 anos atrás, que a terra era redonda, o Senhor assentava-se sobre a redondez da terra, e eles achavam que a terra era plana e que tinha grandes colunas segurando ela. Lembra que o Colombo foi que descobriu tal, que ele podia rodar o mundo, não sei lá mais o que. Eles achavam que ia chegar uma hora que ia ter um abismo, a pessoa ia cair ali. A Bíblia tinha razão. E por aí afora vai, uma porção de coisa. Então fique com a palavra de Deus, mesmo que aparentemente está provado que tem um erro nela. Não está provado coisa nenhuma. Dias vão passar e os próprios homens vão reconhecer os seus próprios erros. Então sujeite-se a Deus. Aí o Tiago escreveu: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda bem, se o diabo não tenta o cristão, não perturba o cristão, por que é que o Espírito Santo escreveu para os filhos de Deus que eles devem resistir? Escreveu porque se eles não resistirem ao diabo, o diabo vai passar a perna neles. E tem muita gente sofrendo dessa maneira. Tem demônio que nunca manifesta na mente. A pessoa nunca fica torta, com o olho virado, falando coisa esquisita. Ele manifesta na vida financeira. Tem gente que tem não um, mas vários demônios, e tudo que ele faz não vai para frente. Tem pessoas que nasceram e morreram em miséria completa, nunca tiveram o prazer de ter uma vida um pouquinho mais larga, um pouquinho mais próspera. Há um demônio ali. Há outras pessoas que têm o demônio da bebida. Tudo que eles fazem é para gastar em bebida, e acham bonito ficar bêbado dando um show para os outros. O outro, apesar da medicina provar, ele fica cheirando pó, injetando na veia, provando a medicina que ele está se matando. Mas é um demônio que faz aquela pessoa agir daquela maneira. E por aí afora vai, irmãos. Então o que Jesus veio fazer? Vamos voltar, depois a gente volta aqui para Tiago. Lá para Marcos capítulo 1. O Senhor Jesus Cristo, entrando na sinagoga, entrando em Cafarnaum, foi logo no sábado na sinagoga e começou a ensinar. Isso Jesus fazia em toda parte. O que Jesus ensinava? Versículo 22 diz que as pessoas maravilharam-se da doutrina de Jesus, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então Jesus dizia: pessoal, não se enganem. O problema de vocês não é causado por acaso. É um demônio, eu sei que eu estou falando, é um demônio que está em você.
Agora, eu fui ungido pelo Pai, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, eu o recebi, eu estou debaixo do poder dele, para pregar boa notícia para vocês. Vocês não têm de sofrer mais. Eu não estou aqui dando o diagnóstico de que há um demônio e vocês vão ficar agora chorando a vida toda. Não, nesta reunião eu posso expulsar esse demônio de vocês. Era o que Jesus falava. Um dia ele estava na sinagoga falando isso, e ele estava mostrando que é um demônio que entra no corpo da pessoa, e às vezes faz o braço ficar aleijado, às vezes paralisa o pâncreas e a pessoa fica diabética. Outro, ele entra na visão e a pessoa fica com problema de enxergar. Outras vezes ele entra na coluna e vai dobrando a coluna. Naquela sinagoga havia uma senhora que há 18 anos ela começou a se curvar e já andava bem curvada. E diz o evangelista Lucas que de modo algum ela podia endireitar-se, porque quando tem um demônio, só o poder de Deus que resolve a parada. Não adianta injeção, não adianta bom conselho, não adianta nem obra de bruxaria e de feitiçaria, irmão, mas não consegue mesmo. Quando o Senhor Jesus dava a mensagem, às vezes não acontecia nada. Em Nazaré ele foi pessimamente recebido. Por que não aconteceu? Porque o milagre acontece quando ele opera nas duas pontas. Aqui está o pregador dando a palavra de Deus, e lá está o necessitado recebendo a palavra de Deus. Jesus diz que há um princípio espiritual: quando dois concordam na terra, a obra é feita no céu. Mas se somente um quer, o outro lado não consegue receber a bênção. Então é preciso que as duas pontas concordem. Jesus está na sinagoga dando essa verdade. A mulher ouviu. Ela já não aguentava mais. 18 anos que ela andava curvada por todas as partes. Quando Jesus ensinou, ela disse: olha, espera aí, é um demônio que está em mim? Então eu não quero. Veja bem que o próprio Jesus, quando fez o milagre, os fariseus ficaram bravos. Ele disse: essa mulher era filha de Abraão. Abraão é chamado pai dos fiéis, dos que creem. Era uma mulher crente, que acreditava, que servia a Deus, mas que não tinha força para tirar aquele demônio. Mas quando ela ouviu Jesus falar a verdade, ela creu. Na hora que ela creu, o espírito dela iluminou-se, e Jesus disse: senhora, vem aqui para perto de mim. Ela veio. Quando ela chegou, Jesus não orou por ela. Jesus não disse: pai, agora cura essa senhora, vamos fazer uma corrente, pessoal. Nada disso. Jesus disse: mulher, a senhora está livre da sua enfermidade. Preste atenção. O demônio pode estar na sua vida financeira. A vida toda o diabo tem lhe destruído. A vida toda o diabo tem acabado com você. Se tem alguém dormindo e você catuca a pessoa, irmão, que essa palavra vai salvar uma vida. Amém, Jesus? Se a pessoa está escorregada na cadeira, manda ela sentar direitinho assim, porque eu falo um pouquinho calmo desse jeito, apesar de hoje eu estar mais eufórico, mas a pessoa vai dormindo, depois perde a benção, depois sai daqui com 2 demônios pior do que entrou. Então precisa a pessoa acordar. Amém, Jesus? A Bíblia diz que Satanás volta trazendo 7 pior do que ele. Então acorda aí, vai escutando. Quando aquela mulher acreditou, ela deu condições a Deus de libertá-la. E Jesus disse para ela o seguinte: a senhora está livre da sua enfermidade. Se você tem um problema e você chega à conclusão e você toma uma decisão, pode ter certeza, o seu problema está livre você estará livre daquele problema naquela hora. A mulher então ficou curada. Numa outra reunião, Jesus está explicando sobre o demônio da prostituição. Existem pessoas que têm esse demônio na vida deles, irmãos. Pessoas que têm problema sério, só pensa não em sexo, porque o sexo foi criado por Deus e usado no casamento é uma coisa abençoada, mas ele só pensa em sujeira e coisa, cada dia uma nova aventura. Havia uma senhora chamada Maria Madalena. Ela gostava de festas, gostava de orgia. E quando Jesus disse: isso é um demônio que faz você agir assim, ela acreditou. Veio e Jesus expulsou 7 demônios dela, 7 pombagiras. E essa mulher tornou-se numa santa mulher que servia a Deus.
A mesma coisa acontece hoje. Um senhor me contou, ele hoje é falecido, no Rio de Janeiro. Ele disse: irmão, eu tinha o demônio da prostituição em mim. Esse homem era diácono, foi durante um tempo, de uma grande igreja. Ele disse: eu tinha o meu relacionamento com as esposas, normalmente 3, 4 vezes por noite. Eu pegava o carro, saía para a rua, ia para a prostituição, depois de ter estado em casa, e ali eu me satisfazia. Ele disse: até um dia que um homem de Deus mostrou que era um demônio, que essa coisa não era regular, não era normal. Eu acreditei. Ele disse: hoje eu sou uma pessoa que tem uma vida santa diante de Deus. Preste atenção nisso. A Maria Madalena não era prostituta, não era da vida errada, porque ela queria. Ela era uma pecadora, porque havia 7 demônios nela. E não adianta mandar tirar pedra na pessoa que é pega em adultério. Não adianta falar: tem que matar o bandido. Tem que tirar o demônio do bandido. Porque muitas vezes um bandido de gravata, numa canetada, ele rouba mais do que todos os bandidos do mundo roubam no ano todo. Presta atenção nisso. Isso é demônio. Não estou aqui fazendo apologia ao crime, que os bandidos devem ser soltos. Lugar de bandido é na cadeia. Mas se libertarmos, as cadeias vão ser livres, vão ser abertas também, não vai ter cliente lá. Então preste atenção, irmãos. Há um demônio que atua. Ela acreditou, Jesus expulsou aquelas pombagiras e ela ficou completamente liberta. Outra vez, o Senhor Jesus foi a um campo onde um homem impedia qualquer mulher de passar naquele campo. Ele andava completamente despido. Nem um pé de meia ele tinha no corpo dele. As mulheres lá não passavam, e nem os homens, porque ele era extremamente violento. Esse homem era possuído por legião de demônios. Alguém diz que eram 2.000 demônios, 10.000, 100.000, 6.000. Eu não sei se legião de demônios é igual o número de soldados da legião romana, que eles tentam fazer a comparação. Mas era uma legião de demônios. Esse homem, às vezes os homens da cidade se reuniam, o prendiam, o amarravam com corrente. Não adiantava nada, ele quebrava tudo, vivia no meio dos sepulcros, no meio dos mortos, e não queria, era uma besta fera. Não tomava banho, tinha cabelo todo sujo, imundo. Jesus foi lá, enfrentou aqueles demônios, amarrou aquele demônio, expulsou aquele demônio. A primeira coisa que o homem fez foi tomar um bom banho, vestir uma roupa que alguém lhe trouxe e assentar-se aos pés de Jesus. Ainda hoje esse demônio anda por aí, irmãos, fazendo as pessoas ter a pior aparência possível, porque ele quer destruir aquelas vidas. Gente com grande potencial se acabando. Então Jesus chega nessa sinagoga aqui que Marcos está nos falando, e maravilharam-se da sua doutrina. Por quê? Porque ele os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Não adianta falar que é o demônio se você não tem o poder para pôr o demônio correr. E é isso que nós estamos tratando nessa noite. Você que tem um problema missionário a vida toda, eu passei de hospital em hospital, de médico em médico. Uma vez, em 75, veja quantos anos fazem isso, eu aluguei um cinema em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e fui fazer uma reunião. Era dia de semana, terça ou quinta, não lembro bem, e tinha umas 40 pessoas dentro do cinema. Eu disse ao obreiro: começa a reunião que eu vou evangelizar na porta do cinema. E eu fui. Iam passando 2 senhoras, uma segurando o braço da outra, muito bem vestidas para a Baixada Fluminense, que é um lugar de pessoas mais simples. E eu preguei para os pobres, eu preguei para elas também. Por favor, senhoras, eu poderia falar com as senhoras um momentinho? Estava de terno, elas pararam. Olha, nós vamos fazer uma reunião aqui no cinema agora, e o missionário, não falei que eu era o missionário, ele vai fazer uma oração. Eu acho que a senhora precisa de uma oração. Eu preciso muito, mas só que eu estou com pressa. Eu vim aqui na casa da minha irmã, dormi na casa dela, e estou voltando para casa. Eu moro em Copacabana, no Rio, e eu tenho que ir para casa agora, não posso. O dia que eu voltar, eu volto à reunião, com muito prazer. Eu aceito o convite do senhor. Que dias que são as reuniões? Eu falei: são as terças, as quintas, os sábados e os domingos. Então eu voltarei. Eu falei: mas por favor, perca um minutinho na vida, que eu estou sentindo que Deus tem uma bênção para a senhora. Vamos entrar. Ela entrou, eu sentei, peguei o microfone e disse: pessoal, eu sou o missionário que convidei vocês. Já tinham ali umas 80, 100 pessoas, que eu tinha colocado muitas pessoas para dentro, e eu dei uma palavra curta e fui orar. Quando eu orei,
aquela mulher de 58 anos, devia ter 1,75 m ou um pouco mais, bem mais alta que eu, manifestou-se um demônio. Apesar de ser mulher rica, mulher bem vestida, estava toda desfigurada ali. E o demônio disse para mim: olha, eu estou na vida dessa mulher desde os 2 anos de idade dela. Havia 56 anos que ele estava na vida dela. Essa mulher não casou, essa mulher nunca teve saúde e nunca foi feliz. Mas, irmão, me deu uma revolta tão grande que eu disse: puxa vida, se há 56 anos atrás, não na minha reunião, que eu não estava nem nascido naquela época, mas na reunião de um colega meu, alguém tivesse trazido aquela menina doente de 2 anos, o pregador teria expulsado aquele demônio e essa mulher teria vivido. E existem muitas pessoas que estão dessa maneira. Tem gente que tem marido em casa, mas não tem marido. Tem mulher em casa, mas não tem mulher. Tem comércio, mas não tem prosperidade. Tem boa família, mas não tem felicidade. É só sofrimento. É um demônio que está na vida daquela pessoa. E o que é que se faz, missionário? Se faz o que Tiago mandou que fosse feito, o que Jesus fez. Então Jesus está nessa sinagoga dizendo o seguinte: pessoal, não se enganem, Deus não está contra vocês. Talvez aqui tenha uma pessoa que tem a mente muito poluída, Jesus falando. Aqui tem uma pessoa que fala só palavras de baixo calão, como algumas pessoas desse mundo, não dá para você conversar. Tem gente que de cada 5 palavras que ele pronuncia, 3 são palavrões. Você fica horrorizado. Hoje em dia nem respeito mais as pessoas, irmão. Você está no ônibus, o cidadão abre uma revista pornográfica, ou você fecha os olhos, ou então tem que ver aquela sujeira. Conta para o outro, para outro assim, as maiores barbaridades, como se fosse uma grande coisa que ele fez, ou que ele anda praticando. Quer dizer, são pessoas que têm o demônio da sujeira. Então Jesus está falando: se você tem esse problema, você tem a mente suja, você tem a boca suja, não se engane, há um demônio sério na sua vida. É um espírito de demônio imundo. E eu estou aqui, eu tenho o poder para libertar você. Irmãos, quando se fala a palavra de Deus, uma ponta, na outra ponta é importante e necessário que a pessoa crê, senão não acontece nada. Se os dois não concordar, não acontece. Esse homem sabia que ele era o homem que tinha esse espírito imundo. E quando ele acreditou, o Senhor Jesus Cristo pôde libertá-lo. Na hora que Jesus falou, ele acreditou. O demônio então naquela hora deu um berro e disse: ah, que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O que é que Jesus fez com o demônio? Jesus nos deu uma lição muito grande aqui. Jesus não conversou com o demônio, não respondeu ao demônio. O demônio perguntou: que tenho eu contigo? Interrogação. Vieste destruir-nos? Interrogação. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Uma afirmação. Jesus não respondeu. Irmãos, aqui está um segredo muito grande. Nunca dialogue com o demônio. O demônio é tão pernicioso que se você dialogar com ele, o demônio vai arrasar você. O demônio vai complicar você, ele vai contaminar. Não se conversa com o demônio. Tem gente aqui me assistindo na igreja, em casa, que quando era menino ou menina, 8, 9 anos, pegou uma revista e tinha uma seção de horóscopo. E ele leu que a data de nascimento dele, ele tinha um signo, e que a pessoa nascida daquele signo não seriam nem ricas nem pobres, e a pessoa acreditou naquilo, e nunca a pessoa melhorou. Ela sempre creu naquela mentira. Outra pessoa leu lá no meu signo é o besouro, e quem é do signo de besouro, estou falando assim que eu não sei nem negócio de signo, são uns 2 ou 3 que eu ouço, mas eu prefiro não saber. Olha, não se dê essa coisa não, isso tem um demônio atrás disso, irmãos. Às vezes a pessoa pergunta: missionário, o senhor é de que signo? Eu falo assim: não, eu não sou dessas coisas não. Mas o senhor nasceu quando? Eu não nasci para essas coisas. Não pensa, irmão, isso contamina você. A pessoa lê o seguinte: quem é do signo de besouro não combina com quem é do signo de jacaré. Aí a mulher olha: sim, meu marido é jacaré.
Irmão, todos os casais têm confusão. Não tem um casal que não tem um acertozinho de vez em quando. Aí no dia que dá o acerto, eu já sabia, o Cigo já falou, eu vou ter que largar esse homem que não dá certo. Vai procurar o signo da borboleta que casa com besouro. E ela arranja o da borboleta. E depois tem que arranjar o do avestruz, irmãos. E depois tem que arranjar o do rinoceronte. E por aí afora vai. Irmão, isso é demônio, irmão. Isso é demônio, demônio sério. E tem gente que não sai de casa sem não ler o signo ou de ouvir na rádio. É uma mentirada que inventa, um Satanás puro enganando. E a pessoa, olha, hoje é o seu dia de precaução. Coitada dela, é o dia que o rapaz ia pedi-la em casamento. Ela já fechou a cara. Rosinha, vou falar com seu pai. Não fala não, que eu não quero nada com você. Não, o signo falou, não quero. Que coisa terrível, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala de dois irmãos, Jacó e Esaú. Nasceram no mesmo dia, do mesmo pai, da mesma mãe, eram gêmeos. Esses dois eram completamente diferentes um do outro. Se signo fosse certo, eles seriam a mesma coisa, que nasceram no mesmo dia. Isso é pura história de demônio. Você não acredita nisso, mas tem pessoas que Jesus ensinou, não entre em diálogo com o demônio. A pessoa foi na cigana, ela olhou assim, a sua linha da vida é comprida, mas aqui no meio vai ter um acidente e você vai morrer. A pessoa pôs no coração, irmãos. Entrou no avião, tem uma turbulência, é o acidente que a cigana falou. E por aí afora vai, e acontece. A pessoa dá chances ao diabo de acontecer, irmãos, dele fazer. E quando faz, aí não tem mais jeito. Irmãos, abram os vossos olhos. Se você já se contaminou de qualquer maneira, qualquer sujeira que você fez, sujeira moral, de sexual, de pensamento, espiritual, horóscopo, qualquer coisa, peça perdão a Deus. E será que Deus perdoa você? Eu garanto a todos vocês que me ouvem, todos vocês, Deus perdoa todos vocês. Missionário, o senhor não pode falar, porque tem um pecado que não tem perdão. É verdade, é o pecado contra o Espírito Santo. Mas eu digo que você nunca cometeu esse pecado. Por quê? Porque você está me ouvindo. Você está querendo aprender de Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem comete esse pecado nunca mais quer saber de Deus, irmãos. Ele vira uma besta fera, não tem mais. Só o simples desejo que você tem de ir para o céu, ou que Deus vai me perdoar, é prova que você não cometeu. E se você cometeu, eu tenho boa notícia para você. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver se Deus perdoa você hoje, agora, de qualquer pecado. Vamos ver se você pode sair da mão do diabo, porque você está na mão dele, né? Você pecou e ele está esfregando você, contaminando você, você fica com consciência pesada, Deus não me ama, não tem jeito. Vamos ver se tem jeito ou não. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, abre do Apocalipse para trás, você vai encontrar Judas, 3º, 2º, 1º de João. Do Apocalipse para trás, você não vai passar 10 folhas, que já é o bastante. Vamos ver se nós temos condições de qualquer pecado sermos perdoados, pois eu afirmo que nesse momento todos os seus pecados podem ser perdoados agora, se você somente quiser. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, presta atenção, você tem de confessar, você tem de reconhecer, você tem que chegar para Deus. 1 de João 2,9. 1 de João, vem um número grande 2, aí vem um pequenininho 9. Se confessarmos os nossos pecados, quem não confessa não vai ter nada, irmãos. Quem esconde, a senhora está lendo Evangelho, eu estou falando primeira carta de João, capítulo 2, capítulo 1, desculpa-me, perdoe-me, versículo 9, 2,9 é outra coisa, é aquele que diz que está na luz, aborrece seu irmão. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos, quem não confessa, quem não reconhece, não tem perdão coisa nenhuma. Tem de confessar, tem de reconhecer. Agora preste atenção, confessar e abandonar, irmãos. Conta-se um caso de um fazendeiro que um dia foi numa reunião do missionário Soares, qualquer missionário Soares aí, e o missionário, o outro Soares, pregou muito sobre arrependimento e mostrou que bastava confessar.
E ele então ficou com o coração muito apertado. Puxa, eu sou mau mesmo, né? Ele havia estado a roubar fardo de feno do vizinho dele, que plantava os fenos para criar as vacas lá e tal. Ele toda noite ele roubava. Mas com a mensagem que tocou no coração dele, ele se arrependeu, irmãos, genuinamente. Ele ficou em pé e orou assim: ó Senhor Deus, eu te confesso e te peço perdão. Senhor, me perdoa, eu roubei 47 fardos de feno do meu vizinho, o João Pereira. E o pregador disse: você confessou, você está perdoado. Ele se sentiu perdoado. Disse: que bom. Ah, Senhor Deus, faz o seguinte, considera como se fosse 49, porque amanhã eu vou buscar mais 2. Aí não tem jeito, irmão. Aí não tem jeito. Se você confessa e não abandona, você está de brincadeira, irmãos, e vai continuar no pecado. Mas vamos falar que aqui é coisa séria, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, preste atenção que palavra pesada Deus usa a respeito dele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, se você confessar e Deus não lhe perdoar, coitado da humanidade, Deus será taxado de infiel e injusto, porque você fez a sua parte e Deus não fez a dele. Mas Deus sempre será fiel e justo, saiba isso. Deus entende você. Se você confessa: Deus, eu dei a mão para a cigana, eu errei uma obrigação, eu corri pelo horóscopo, Deus, eu me prostituí, eu pensei que não devia pensar, eu fiz tal, você pode ter certeza, o Senhor é fiel e justo para lhe perdoar. Ele nunca será infiel, ele nunca será injusto, e o sangue de Jesus vai lhe purificar de toda injustiça. Amém, Jesus? Então, voltando aqui para Marcos, Jesus está dizendo: pessoal, há um demônio. Se você tem a mente suja, a boca suja, você está fazendo isso que o demônio está lhe dirigindo. O homem acreditou e o demônio gritou, e Jesus disse: cala-te e sai dele. Irmão, naquela hora o demônio saiu. Quando Jesus expulsa o demônio, e Jesus expulsa quando você usa o nome dele, é você quem faz a obra, o demônio sai e não causa nenhum mal. Ele está de mão e pés amarrados e ele não pode mais ficar na pessoa. O que é que aconteceu naquela reunião? Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Bom, quando o demônio está para sair, ele agita as coisas. Às vezes começa uma pressão em casa, lá no emprego, e você fica um pouco nervoso. Não, senão o demônio está saindo. Ele tenta mostrar que não vai dar certo. Não dá certo, ele está indo embora. Ele agitou e ele clamou com grande voz. Vem às vezes a mulher e diz: marido, se você for para essa igreja, eu vou deixar você, acabou o nosso casamento. Não vai deixar nada, irmãos. Aquilo é o demônio falando. Você vai ser despedido, não será. Tudo é o demônio falando. Pode aceitar Jesus, que o demônio já perdeu a batalha. Aí quando ele saiu, veja o que aconteceu. Os teólogos, as pessoas se maravilharam e disseram: mas o que é isto? Que nova doutrina é essa? Irmão, tragédia da humanidade. Jesus trouxe a revelação do que é o Evangelho. Eles puseram ela do lado e fizeram do Evangelho uma religião. Poder financeiro, poder político, coisa brava. O Evangelho não é nada disso. Paulo, o apóstolo, disse: o Evangelho é o poder de Deus. Não se expulsam mais demônios. Temos hoje uma porção de gente treinada para tentar convencer quem tem demônio a conviver com o seu problema. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que expulsar o demônio em nome de Jesus. Nós temos que exigir que ele saia. Jesus não veio, irmão, nos enganar. O pregador disse: demônio é figura de retórica, demônio não existe. Irmão, então Jesus foi o maior embusteiro do mundo. Por que Jesus não falou isso? Pessoal, o demônio não existe. Não, ele disse ao contrário:
Tudo que mata você, que rouba você, que destrói, é do diabo, é o diabo agindo em você. Ele diz: não se engane, se o seu joelho paralisa, é o demônio que está fazendo isso. Manda ele sair, que ele sai. Ele está dizendo que resista ao diabo, e o diabo fugirá de você. Mas você não resiste, você acha que não precisa. A maioria dos cristãos nunca tomaram uma posição contra Satanás, nunca disseram: demônio, você não vai ter sucesso, você não vai conseguir, eu lhe resisto em nome de Jesus. Quando você resiste, irmão, você obedece a Deus, você vai descobrir que há um poder que estava o tempo todo do seu lado, parado, esperando a sua ordem. Porque o Senhor Deus, quando Ele manda resistir, se Ele não desse para nós o poder, Ele teria feito uma maldade. Como é que a gente ia resistir se o demônio, se nós não temos o poder para resistir? Irmão, o poder de Deus não vem antes. O poder de Deus se revela ao passo que você vai resistindo. Quando você resiste, você usa todo o poder de Deus. Resiste com o quê? Com a palavra de Deus. Está escrito, foi assim em Lucas 4 e Mateus 4, Jesus enfrentou Satanás. Sempre está escrito. Quando você se sente fraco, missionário, eu não me sinto, eu sei que eu sou fraco, eu me conheço. Quando você se une à palavra de Deus, sabe o que acontece? 1 aos Coríntios 6,17. Olha o que acontece quando você se une ao Senhor Deus. Você é fraco, fraquinho. Você é uma pessoa que, missionário, eu tremo de medo de pensar no Exu Caveira, na Pombagira, no Tranca-Rua. Veja o que acontece. 1 aos Coríntios 6,17. Aquele que se ajunta com o Senhor torna-se no mesmo espírito. Quando você se ajunta com o Senhor Deus, não há mais separação. Você e Deus são um só. Aí, irmãos, quem é o diabo para segurar aquela situação? Você sabe por que o diabo não saiu ainda, apesar de você ter jejuado, ter orado, ter pedido? A Bíblia não manda: peça a Deus que ele expulse o demônio. Não! A Bíblia diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo não saiu porque você não resistiu com a palavra de Deus. Finque o pé, começa a resistir. Você vai aumentando. Uma hora dessas, não é você mais quem fala, é a palavra viva de Deus. O diabo vai embora? Não. Ele foge apavorado, irmãos. Ele não aguenta, porque Deus é luz, Deus é poder. Irmãos, você sabe em qual reunião que Deus está? Às vezes nós temos uma reunião que é a reunião das comadres, ou então a reunião dos maricas. Oh, Senhor Deus, nós sofremos tanto, a vida é difícil, tem misericórdia dos teus servos. Senhor Deus, os dias são maus. Isso é reunião de maricas, irmãos. Deus não está nessa reunião, mas eles têm o conhecimento humano, aprenderam técnicas de persuasão, de marketing, e fazem um negócio tão bonito que parece que a coisa é de Deus, irmão. Só tem forma, mas tudo aquilo é falso, é uma verossimilhança, tudo errado, não tem nada de verdadeiro ali. O Senhor Deus está numa reunião que diz o Salmo 82. Vamos ver a reunião que Deus está presente. Salmo 82, livro de Salmos, mas o Salmo é o 82. Vamos desfazer uma dúvida que a pessoa vem no Facebook. Eu falo Salmos 80? Não, você fala Salmo 80. É o Cântico 82. Salmos é o livro dos cânticos, né? E cada salmo é um cântico. Isso antigamente era cantado. Quando você vê umas palavrinhas de selar, tal, aquilo ali eram sinais para o pessoal que estava cantando. Então, o livro dos Salmos tem o Salmo 82. E o Salmo de número 82 revela para nós em que reunião Deus está presente. Veja bem, está escrito assim: Deus está na congregação dos poderosos. Amém, Jesus? Dos maricas ele não está não, irmãos. Das comadres ele não está. Das pessoas acovardadas ele não está. Ai meu Deus, eu não aguento mais. Coitada dessa pessoa, irmãos, que besteira está fazendo.
Ô meu Jesusinho, misericórdia, irmãos. Ele é Senhor Jesus, irmãos. Que negócio de Jesusinho é esse, irmãos? Ah, meu paizinho querido. Não, ele é o meu pai, irmãos. Que negócio de paizinho isso? É uma maneira carinhosa. Você está falando igual maricas, igual uma comadre. Fala igual gente de Deus, irmão. Porque Deus só está na reunião dos poderosos, irmãos. A Bíblia diz: se no dia da angústia você se mostrar frouxo, a sua força é pequena. Você tem que mostrar-se poderoso. Como? Envolvendo-se com Deus. Deus está na reunião dos poderosos. Ele julga, Ele atua, Ele opera onde? Julga no meio dos deuses. Então, nós temos que invocar aqui os deuses da mitologia grega. Ares, os Zeus, sei lá, aqui não, aquilo é demônio, irmãos. Os caboclos também são demônios. Mas que deuses são esses? Vamos entender. Você é uma pessoa fraca, mas quando você se une à palavra de Deus, você forma um só espírito. E quando você fala em nome de Jesus, é como se você fosse um Deus. Você não é. O Salmo aqui fala disso, presta atenção. Não vai saindo por aí dizendo eu sou Deus agora, não. O versículo 6 diz assim: eu disse, vós sois deuses, e vós outros todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, o 7, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Quer dizer, não entenda a coisa má, errado. Na hora que você está unido com o Senhor e está falando a palavra de Deus, é como você fosse um Deus. A palavra de Deus lhe dá tal prerrogativa. Nesta hora em que nós somos deuses, ou seja, agimos como se fôssemos, e espiritualmente na hora somos, Deus atua, Deus cura, Deus liberta. É nesta hora que o câncer é destruído, a AIDS é filtrada e é tirada, a cegueira vai embora, a surdez desaparece, a pessoa recebe força, o demônio sai das finanças, o demônio abandona o lar, e você torna-se numa pessoa vitoriosa. Então vamos ver de novo 82:1. Deus está na congregação dos poderosos, só aí. Julga no meio dos deuses. Aí, esse salmo tem que fazer uma mensagem só sobre ele, porque o 2 ele diz assim: até quando julgareis justamente? Quer dizer, você conhece a verdade e fica julgando injustamente. Você não se torna poderoso, você não se veste da palavra, você não assume a sua autoridade e fica, Deus me cura. Deus está dizendo, você está agindo injustamente, não é assim, isso é errado. Você tem de assumir a sua posição de filho, eu assumo a sua paternidade. Você sendo filho, eu sou pai, você determinando, eu faço, e tudo que você determinar em meu nome, eu farei. Mas você julga injustamente. Ai meu Deus, me ajuda, Jesus, socorro, aleluia, aleluia. Que besteira, irmãos, que besteira. Parece até galinha rouca lá, irmão. Não, você tem que assumir a palavra de Deus, você tem que crer na palavra de Deus, tem que levantar, tem que enfrentar o mal. Tiago 4,7 para terminar, vamos lá. Resistir ao diabo. Oh, Jesus está dizendo aqui, meus filhos, é tão simples. Eu já venci, eu já derrotei. O diabo é um derrotado, é um fracassado, é um vencido. Resista ao diabo agora. Missionário, o senhor fala que o diabo é derrotado, porque o senhor não conhece o poder do diabo. Mas como é que eu vou conhecer se ele não tem poder algum, irmãos? Veja Hebreus capítulo 2, versículo 14. Você dá muita canja para o diabo, irmão. Você promove o diabo para uma coisa que ele não vai conseguir ser, só na sua imaginação. Creia na palavra de Deus pelo menos uma vez na vida, antes que você morra na incredulidade. Diz assim Hebreus 2,14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Ele, Jesus, tornou-se homem como nós. Para quê? Para que pela morte e aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo está aniquilado, vencido, derrotado. Ele não pode dominar mais você.
E Jesus diz: meu filho, resista. Minha filha, ele está na sua vesícula, resistam. Está no seu coração, resistam. Está na sua coluna, resistam. Está arrancando o seu cabelo, resistam. Está sujando a sua mente, resistam. Resista, porque ele fugirá. Ele não aguenta, ele não me aguenta. Eu e você vamos nos entrelaçar. Nós seremos um só espírito, nós seremos uma bênção. Você vai atingir o propósito que eu tinha em mente quando ele trouxe ao mundo. Mas você não crê e Deus não pode fazer nada. Mas hoje você crê e Deus vai fazer. Amém, Jesus? Vamos ficar em pé para nós orarmos agora em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Olha assim para a sua mão e diga assim: oh Senhor meu Deus, eu te apresento a minha mão e te agradeço, porque hoje eu aprendi a ter sucesso na vida. Eu vou resistir ao diabo. Coloque em minha mão o teu poder. Põe a mão sobre a sua doença que nunca saiu, sobre essa surdez, essa cegueira, essa pedra na vesícula, no rim, esse problema de AIDS. Põe a mão no coração agora. Ô meu irmão, é para mandar embora, para nunca mais voltar. E feche os seus olhos e diga assim: em nome de Jesus Cristo, eu te resisto, Satanás, sai da minha vida, sai da minha vida, em nome de Jesus. Agora fica quieto que eu vou fazer oração com você. Ah, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, o Senhor me deu essa palavra poderosa para eu trazer para esses amigos e para milhares que vão ouvir essa fita pelo mundo afora. Eu agradeço a Ti, ó Deus, porque hoje nós fabricamos vitoriosos, ó Deus. Pegamos pessoas na derrota, ministros do Evangelho derrotados, enfraquecidos, e já estão se levantando agora. Homens e mulheres que estavam no pecado e estão lhe confessando os pecados agora, e estão dizendo: Deus, perdoe-me o tempo do pecado, mas eu agora quero perdão. E Deus, essa pessoa vai partir para cima desse demônio que está destruindo, que, ó Deus, faz a mente dela viver suja, faz os olhos dela ficarem opacos, faz o ouvido dela ficar moco, oh meu Deus, faz a garganta ficar sempre doente, ou ter uma doença incurável. E agora, Pai, nós estamos nos unindo a Ti, nós estamos resistindo ao diabo agora. Chama esse mal que está no seu corpo pelo nome agora, resista esse mal agora. O que é que você tem? É pneumonia, é epilepsia, resista agora em nome de Jesus Cristo. Você tem leucemia, você tem AIDS, você tem demência mental, manda esse mal sair agora. Você tem fraqueza sexual, manda esse mal sair agora. Você tem mal nas pernas, no coração, manda ele sair agora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado, Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bíblia Online, a maior biblioteca da Bíblia em CD-ROM no Brasil. 47 versões em 28 línguas diferentes. Completo dicionário com mais de 6.500 verbetes. Exclusivo sistema de consulta por palavra. Ligue 0800 162 164 e peça já a sua. Acompanhe a edição impressa. Sociedade Bíblica do Brasil, rigorosamente fiel aos originais. Bem, hoje eu não tenho muito tempo a falar com os amigos, porque a nova doutrina trazida por Jesus, essa mensagem me tomou muito tempo. Mas eu quero avisar os amigos de São Paulo que eu estarei hoje, agora às 7, 9 e 11 horas da manhã, depois às 3, 5 e 7 horas da noite, ali na Avenida São João, 1035, esquina da Rua Vitória, quando hoje vamos ter a Santa Ceia do Senhor Jesus e um derramar de bênçãos de Deus. Venha, porque eu tenho certeza que alguma coisa boa lhe acontecerá. Jesus não falhou no passado, Ele não falha hoje, e a nova doutrina trazida por Ele é a doutrina na qual nós temos que viver, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.